no Vasco, nós só vivemos essa questão do salário atrasado, por incrível que pareça, quando o doutor Eurico entrou para a política, né? Que ele começou a ficar muito mais em Brasília do que em São Januário. Foi esse período, acho que até esse período de 94, 95, se não me engano. Foi quando o Vasco começou a atrasar. Anterior a esse período, o Vasco também não tinha esse problema, não. Agora, no Fluminense, eu joguei lá 6 meses, que eu não recebi nem 2. Que isso? Mas foi para a justiça, pelo menos? Tive que entrar na justiça. Já recebeu esse dinheiro? Recebi alguns anos atrás. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Cara, loucura, né? E hoje o futebol é bem mais organizado nesse ponto. E para os jogadores é muito melhor com a Lei Pelé, né? Hoje em dia você não fica esse tempo todo... Eu levei 14 anos para receber. É um absurdo. É um absurdo. O cara trabalhou e não recebe. Não recebo. E a Lei Pelé hoje em dia ela te proporciona escolher onde você vai jogar, né? Exato. Na tua época você não decidia nada, né? Nada. Inclusive, em 96, quando eu estava na Portuguesa, o Sporting de Portugal teve interesse na minha contratação. Eu fui vendido. O Vasco me autorizou a ir a Portugal, fazer os exames, já assinei pré-contrato, fiz tudo. E na semana de eu viajar, o Vasco resolveu não me vender mais. Olha só. E eu não fui, porque você tinha a questão da lei do passe. O Vasco coloca o valor que convém, né? Não tinha questão das multas. E uma coisa que para mim estava certo, quando eu achei que eu ia fazer um pezinho de meio, o Vasco falou que não ia me vender mais, não vendeu e eu tive que ficar aqui. É coisa de Eurico também, né? Foi o doutor Eurico. Exato. E como é que era a relação com ele? Você conviveu com ele muito tempo? Eu convivi com o doutor Eurico muitos anos, assim, não tinha... A minha relação com ele era muito boa, tranquila, tirando as questões que... O doutor Eurico, ele tinha lá uma linha de que o primeiro contrato do atleta do Vasco era dele, ele não abria a mão dessas coisas. Isso aí não foi só com o Cássio, foi com o Bismarck, com o William, com o Pedrinho, com o Felipe. Ele tinha essa regra, né? Mas assim, eu peguei o doutor Eurico como diretor de futebol. Como diretor de futebol, ele foi fantástico, né? Eu não peguei ele nessa fase de presidente. Você pegou ele de diretor e depois de vice de futebol do Calçado, né? Exato. E era uma relação tranquila, o Eurico era... Tranquilaço com vocês. Tranquilo. O Acaso conta que ele era até um parceiro, jogava até buraco. Ele jogava buraco com a Acaso, o Dr. Clóvis, o Tita. Eles eram o pessoal do buraco, da cacheta. E assim, como presidente, as coisas devem ter mudado muito também para o próprio Eurico, né? Na própria cabeça dele, né? Talvez ele se visse como mais um e de repente ele se viu como o cara do clube, né? Talvez tenha sido isso. Pode ser. Pode ser algo nesse sentido. Mas foi um cara que... Ele confundiu o Eurico já com o Vasco, com muitos anos está trabalhando ali, né? Isso. E era aquilo ali. E era ame ou odeie, né? No teu caso, eu acho que é mais pro ame, né? Assim, tirando essa questão aí dessa venda para Portugal e uma outra que também, numa situação pro Corinthians, eu nunca tive assim problema com ele, não. Também teve pro Corinthians? Tive também, ele não quis me vender. E você queria ir na oportunidade? Queria ir. Porque aí era uma situação para mim... Boa financeiramente, né? O Vasco ele não valorizava tanto a prata da casa financeiramente, então, né? A gente não era igual hoje, né? Não era, né? Vocês, como você disse, o primeiro contrato era do Eurico. Leandro falou que assinou em branco. O meu primeiro contrato, eu lembro que em 89, eu estava como amador e eu ganhava uma ajuda de custo, né? Pelo fato de eu conseguir ser titular do Vasco, eu fui... No Brasileiro, no caso, eu consegui ganhar a condição de titular e ele passou a me dar uma ajuda de custo. Não tinha salário, né? Era uma ajuda de custo que ele falava. E aí, em 90, que eu fui assinar meu primeiro contrato. Só que nós estávamos fazendo uma pré-temporada, não sei se é em Lambari ou São Lourenço. Acho que foi o Bebeto, que foi... Na época, o Bebeto era, acho que um empresário chamado Zé Moraes, se não me engano. Acho que sim, Zé Moraes. Eu sei que ele discutiu lá com o Bebeto, que ele estava tentando negociar com o Zé Moraes e não conseguia. Sei que eles brigaram e ele tinha essa mania de, na pré-temporada, ele tá renovando o contrato dos atletas. Ele brigou com o Bebeto, depois eu fui entrar para poder... Aí ele já estava meio... Ele tinha uns 3 charutos já acima da mesa dele acesa, não sei nem como é que ele conseguia fumar os 3 de uma vez. Aí... Ele me fez uma proposta que eu não sabia, né, na época que tinha aquela coisa por fora, né? Eu estava vindo da base, então ele me fez um contrato, era o dobro do que ele me pagava de ajuda de custo. Eu achava que era ficar só aquilo. Aí eu falei, doutor, eu questionava se ele podia me
dar um pouco mais. Eu não sabia que eu ia ganhar aquele dobro, mas ia continuar ganhando. Pô, ele ficou na bronca comigo, que eu falei que ia conversar com meu pai, ele rasgou o meu contrato e eu assinei um ano depois pelo mesmo valor que ele queria. Nossa. E nesse período você tinha contrato, você ficou jogando pelo valor da ajuda de custo. Eu fiquei jogando pelo amador até vencer a minha idade de amador. Ele só assinou depois que eu não tinha mais idade para ser... E isso aconteceu porque você entrou no momento errado na sala. Eu peguei ele depois de uma discussão com o Bebeto.